Bem-vindo ao canal. Quero falar com você hoje sobre propósito, sobre fé, sobre esperança e, sobretudo, sobre confiança. Quantos de vocês já passou por algum momento em que sua fé foi provada, a sua confiança foi abalada e o seu propósito saiu de base, saiu da sua base e você começou a se questionar? O primeiro versículo que eu quero deixar aqui é Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus é o único que conhece o nosso propósito e é o único que pode nos permitir caminhar sobre esse propósito. Uma coisa é você conhecer o seu propósito, outra coisa é caminhar mediante esse propósito. Para que você caminhe mediante a esse propósito, primeiro você precisa crer. E crer, nós falamos no último vídeo, é sobre a fé que vem por ouvir a palavra de Deus. E quando falamos de propósito, sobre fé e caminhar nesse propósito, significa que haverá dor, haverá aflição, haverá tribulações, haverá circunstâncias que podem fazer com que você redirecione seu olhar para tudo isso e não para Jesus, não para a cruz. Então, mesmo da dor, Deus pode usá-lo para um propósito maior. Esse propósito nem sempre conhecemos, a não ser que estejamos caminhando sobre ele. Outro versículo, 2 Coríntios 4:17, diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos são produzidos para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Ou seja, todo sofrimento que é natural, é terreno, é presente, ele passa. E tudo que é eterno não passa. Então, se o propósito pelo qual estamos caminhando é um propósito que está ligado à eternidade, nós podemos confiar, descansar e entender que vamos sim passar cada etapa, cada obstáculo, cada circunstância, porque estamos caminhando sobre um propósito. E isso precisamos guardar no nosso coração. Embora estejamos com aflições, com lutas, com circunstâncias, dificuldades, com dor, tudo isso é muito pequeno comparado ao que a eternidade nos aguarda, o que a eternidade nos reserva. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Isso está relacionado à eternidade, ao propósito maior pelo qual estamos caminhando. O propósito pelo qual caminhamos é eterno, e o que é eterno, ele não se desvanece com o tempo. Ele se torna cada vez mais forte, cada vez mais verdadeiro, mais sincero com o tempo. Então Deus, ele sempre vai ter um propósito para mim e para você. E todo esse propósito é sobre a eternidade. E é mais que ter um propósito, é você caminhar sobre esse propósito. Eu poderia estender um pouco mais esse vídeo aqui, mas eu quero que você medite apenas nesses 3 versículos. No próximo eu falo um pouco mais sobre isso. Lembrando, no último falamos sobre a fé, agora sobre o propósito, mais do que entender que você precisa ter a sua fé fortalecida na palavra e entender que você tem um propósito e que esse propósito é eterno, você precisa caminhar sobre esse propósito. Mesmo que haja dor, mesmo que haja circunstâncias, mesmo que haja tribulações, porque na própria palavra diz: aquele que prometeu, ele também é fiel para cumprir. Ele não nos deixa só, pelo contrário, ele sempre está nos auxiliando em cada passo. Caminhe sobre um propósito, mantenha a sua fé acesa e, com certeza, o que te aguarda é maior do que aquilo que esperamos no dia de hoje, no tempo presente e nessa terra. Afinal, viva pelo que é eterno, e o que é eterno nunca passa. Que Deus abençoe você e eu te espero no próximo vídeo.